Boa tarde, Deus abençoe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. Estamos aí firmes e fortes, né? Mais uma vez, iniciando a nossa semana, graças a Deus. Espero que você tenha ido para a igreja, ou que você vá para a igreja, que Deus possa, assim, te dar forças e ânimo, que você não desista, mesmo que você não entenda nada. E a palavra de hoje é sobre isso. O Senhor é aquele que dá sentido ao que não tem. Quando você vê na Bíblia, tudo que Deus fez naqueles grandes homens e mulheres, e tudo que ele moveu, não tinha sentido. Não tinha sentido. Então, ou você acredita, ou você toma fé como aí um motor, né? Uma força motriz na tua vida, ou você não vai caminhar, ou você vai desistir. E lá em Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam para trás. Vamos orar? Vamos entregar esse tempo aqui no altar de Deus. Quero entregar a minha vida, que Deus me use, me dê graça. Porque às vezes parece que quando a gente ouve alguém falar assim de Deus, e ministrar a palavra e tudo mais, dá a impressão de que aquela pessoa não tem problemas, não tem dificuldades, não passa por luta, que a sua vida assim é maravilhosa, perfeita, mas isso não é verdade. Eu tenho lutas, desafios. Às vezes tem dia que dá vontade de sair correndo. Às vezes tem dias que a gente parece que não entende nada. E aí é que entra a fé. Aí é que entra acreditar na palavra de Deus. Feche teus olhos. Coloque-se diante do altar de Deus. Peça para que o Espírito Santo fale com você hoje. Não eu, mas o Espírito Santo. E ele tem para falar. Para você e para mim. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço demais por esta semana que se iniciou hoje, domingo, terminando o mês de setembro. Muito obrigada, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem nos fortalecido, tem cuidado de nós e da nossa família. Muito obrigada, meu Deus. Que hoje, quando nós estivermos agora aqui nesse tempo aprendendo a tua palavra juntos, porque eu também estou aprendendo, o Senhor possa falar conosco. Porque ninguém para ouvir voz humana. Nós paramos para ouvir a tua voz, a tua palavra. Porque a tua palavra tem todo o poder de mudar tudo. De transformar caminhos, de trazer novos caminhos. Por isso hoje, nós pedimos que teu Espírito Santo fale conosco, abençoa cada um, cobre com o sangue de Jesus cada vida e coloca teu anjo do lado de cada um. Em nome de Jesus, amém. Olha, Deus, Jesus, o Senhor, é o único que dá sentido ao que não tem. Quantas vezes, em alguns momentos das nossas vidas, ou até em vários momentos das nossas vidas, nós não entendemos o porquê algumas coisas acontecem, o porquê outras não acontecem, e assim, vários questionamentos, vários porquês. Então, há tempos, quando você lê lá em Eclesiastes 3, lá fala assim, há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para construir, há tempo para destruir, há tempo para estar perto, há tempo para afastar. Depois você leia lá no livro de Eclesiastes, o capítulo 3. Então, há tempos em nossas vidas que nada faz sentido.
parece que a gente se encontra sem rumo, né? Parece que o objetivo se perdeu. E a pergunta que grita dentro de nós é: onde Deus quer me levar? Por que Deus permitiu isso? Qual o propósito? Existe um propósito. A Bíblia fala que Deus tem a quantidade de fios de cabelo nosso contados. Você sabia disso? Que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Se tem um Deus que sabe isso, como é que qualquer outra coisa vai escapar das mãos dele? Mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda, mesmo que o momento pareça desafiador, a gente precisa parar para pensar o seguinte, que quando Deus vai fazer algo novo em nossas vidas, as estradas antigas já não faz mais sentido. Sabe? Ele prepara um novo caminho. Sabe aquele caminho que você passou várias vezes? Não vai fazer mais sentido para você. Até talvez uma amizade, um lugar, um trabalho, né? Um emprego. Não vai fazer mais sentido. Não faz mais parte do teu ser hoje. E aí está a grande dificuldade, a gente não quer soltar. A gente não quer sair, a gente tem medo do que a gente vai enfrentar. Então, quando a gente olha para os grandes homens da Bíblia, lá em Hebreus, que falam os heróis da fé, nossa, eles tiveram que enfrentar. Eles tiveram que sair, ir pela fé, lutar, acreditar, e talvez isso esteja faltando. Quando Deus, ele vai nos levar para algo novo, a primeira coisa é que aquele caminho que a gente cansou de passar, até decorou, não faz mais sentido para nós. Eu quero ler um texto que fala muito comigo nesse assunto, que é Isaías 43:19. E diz assim: pois agora, Deus tá falando, pois agora vou fazer uma coisa nova. Não é coisa velha, né? Uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Oh, aleluias! Prepararei um caminho no deserto. Você já viu um caminho no deserto? Quando eu nunca fui no deserto, mas eu assisto filmes e reportagens, é só areia. Tirando lá Dubai, né, que construiu uma cidade em cima do deserto. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Prepararei um caminho, um lugar para você passar. Em outras versões da Bíblia falam uma estrada no deserto. Significa que você vai olhar para lá tem areia, para lá tem areia, para lá tem areia, areia, areia. Parece que não vai dar nada. Sabe que parece que esse momento da tua vida não vai dar em nada? E tudo que já aconteceu vai acontecer de novo? Não. Porque Deus fala assim: e farei com que estradas passem em terras secas, aonde ninguém imaginou uma estrada, vai passar. E ele começou o versículo: pois agora vou fazer uma coisa nova. Eu quero uma coisa nova na minha vida. Você quer? Então diga para Deus: Senhor Jesus, eu quero uma coisa nova na minha vida. Por isso que muitas vezes não entendemos. Porque é um caminho novo, que não conhecemos. E precisamos confiar em Deus.
Sabe quando você vai para uma nova universidade, uma nova escola, ou você vai para um novo bairro, tem pessoas que vão para um novo país. Então é novo, eu não conheço, eu não tenho, sabe, aquela sensibilidade de conhecer, de saber por onde eu estou andando. Por isso que é novo, não é aquele caminho antigo, né? E precisamos confiar em Deus, porque se é novo, eu não sei como andar nesse caminho. Eu preciso muito de Deus, pois somente Ele tem o poder de transformar nosso futuro e fazer coisas novas. No caminho antigo, as mesmas coisas irão se repetir. Às vezes as pessoas querem algo novo, mas não querem mudar. Não tem como. Vai se repetir. Por exemplo, você quer algo novo na sua vida, mas você continua tendo as mesmas atitudes. Então, o resultado será o mesmo. E isso é para tudo. Financeiro, familiar, profissional, sentimental, no seu corpo físico, na sua saúde, não só física, mas mental. Então, se você quer mudar, se você quer um resultado diferente, você vai mudar as atitudes. Então, naquele caminho que eu conheço, é tudo igual. Agora, Deus está falando que Ele tem um novo para nós. O novo eu ainda não sei o que é, mas eu sei que é bom, porque Deus falou que vai fazer uma estrada no deserto e até na terra seca vai ter um caminho para eu andar. Então, a despeito de eu ver situações de dificuldades, a despeito de eu saber que a economia não está bem, a despeito de talvez uma pessoa te maltratou, te desprezou, talvez você tenha feito várias coisas e insistido e você não vê um resultado. Isso é o deserto, né? Isso é a terra seca. Mas em meio a esse turbilhão de coisas negativas, de situações que vêm para te desmotivar, pessoas que às vezes vêm na sua casa e falam assim, palavras tão terríveis, né? Até uma criança. E você acha, mas uma criança não sabe. Querido, o diabo ele pode usar qualquer coisa para te desmotivar, para desanimar, para entristecer. Seja esperto. Não caia na do diabo novamente. Dobre teus joelhos e ore. E fala para Deus, Senhor, eu quero enxergar esse caminho no deserto que eu não estou enxergando. Eu só enxergo areia. Eu só enxergo o deserto, mas eu não enxergo o caminho. Deus vai trazer o novo e você vai enxergar o caminho. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Porque é o que diz a palavra. Então, eu tô olhando aqui porque eu tô olhando o notebook, tá bom? Então, assim, no caminho antigo, as mesmas coisas irão se repetir. No caminho antigo, não existe espaço para o novo. No caminho antigo, tudo se repete. A tristeza, as derrotas, os enganos. Aquele sentimento de... Sabe que você não está realizando nada? Aquele sentimento de que parece que você está no mesmo lugar há tanto tempo. E você até fala para Deus, Senhor, eu não quero mais ficar nesse lugar. Mas aí... Deus tem um novo caminho. Mas ele vai passar pelo deserto. Mas você não quer o deserto. Então você continua no mesmo caminho. No mesmo lugar. Então, a primeira coisa que Deus trouxe no meu coração, desvencilhe-se do passado. Tira o passado da tua vida. O que deu, o que não deu, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, a frustração, a tristeza, o sentimento. Olha, quebra o vínculo com o passado.
Sabe quando você quer andar, mas tem uma coisa te puxando para trás? É o passado. Imagina assim, linhas, né? Cabos te segurando e o diabo segurando esses cabos. Porque o diabo quer te ver no passado. Porque quem está no passado não enxerga o presente nem o futuro. Quem está no passado tem sempre aquele sentimento de que tudo vai dar errado. Ou vai se repetir. Então, em nome de Jesus, desvencilhe-se, solte-se do passado. O passado, ele nos impede de viver o novo de Deus. Seja lá o que for que Deus tem para nós, mas eu sei que é coisa boa. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa boa para mim, porque Ele é Deus. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é amor. Porque lá em Jeremias fala que Ele vela, tá de olho, cuidando para cumprir a palavra dele. A palavra dele não vai falhar nas nossas vidas. Nem na nossa casa, nem na nossa família. Por mais que você olhe hoje e fale, isso não vai dar nada. Quem decide é Deus. A história não acabou. Então, às vezes você está preso a um antigo emprego, amizades, lugares, sentimentos que você teve lá que não foram bons. Com certeza isso é empecilho para o novo de Deus na tua vida. Você precisa hoje largar. Teve lá, passou um tempo lá, acabou, fechou a porta, segue. Às vezes as pessoas ficam presas ao passado porque elas acham que não vai ter uma coisa boa no futuro. É claro que vai ter. E vai ser excelente, porque Deus é o Deus da excelência. Deus é o Deus do melhor. Eu creio nisso. Então, tira o passado aí, tira essas amarras, seja no corpo, na alma, no espírito, que está aí te amarrando. Filipenses 3:13 fala assim: irmãos, quanto a mim, ó, o apóstolo Paulo falando, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante. Olha que lindo que ele escreveu em Filipenses 3:13. Esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está à frente. Faça como o apóstolo Paulo. Esqueça. Esqueça. Por mais dolorido que seja, avance para o futuro. Deus te deu uma palavra, Deus falou com você, você sentiu aqui dentro do teu peito, avance. Ah, mas aconteceu isso. Ai, mas acho que não é para eu ir para esse caminho. Ai, acho que eu errei de novo. Não, Deus não erra. E é claro que o diabo vai trazer coisas para te desmotivar. Quando José teve os sonhos, contou para o pai, para a mãe e para os irmãos. O que aconteceu? Ele achou, na sua ingenuidade, que todo mundo ia ficar feliz. Mas todo mundo ficou injuriado com ele. E os irmãos tiveram uma inveja tão grande, uma raiva tão grande, que jogaram ele num buraco e iam matar. Não mataram, mas venderam lá para uns viajantes, que acabou ele acabando lá no Egito. Tudo propósito de Deus. Tudo propósito de Deus. E foi uma luta grande até ele se tornar o segundo no governo do Egito. Então, começou com algo bom, mas logo o diabo se levantou. Você acha mesmo que o diabo não vai fazer nada para impedir o novo de Deus na tua vida? Isso é ingenuidade, porque ele vai fazer. Ele trabalha, ele manda os enviados dele, usa criança, usa vizinho, usa quem ele tiver que usar para impedir o propósito dele. E é como esta palavra diz, o Senhor dá a clareza, o entendimento, o sentido daquilo que não tem.
Parece que você está fazendo alguma coisa que não tem sentido nenhum. E você para assim e fala, meu Deus, eu estou perdendo o meu tempo de novo. Mas se você sentiu no coração, não vai ser igual. Porque se Deus falou com você, o resultado é diferente. Amém? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus tem um novo para minha vida. Deus tem um novo para a tua vida. Acredite. Tenha fé. Tome posse disso. O apóstolo Paulo falou isso. Então nós não gostamos de desafios. Porque o novo sempre vai trazer desafios. E a gente não quer. A gente quer deitar no sofá, olhar para o teto, ficar em paz. Não é? Mas se você quer o novo, ele vai ter desafios. Pois os desafios, quando tem desafio, a gente corre risco. A gente se frustra algumas vezes. E a gente não gosta disso. A gente não quer se frustrar. A gente não quer se cansar. Então não tem resultado se você não fizer a tua parte. Quando José chegou lá, né? Ele trabalhou, acho que foi para Potifar, alguém assim, não lembro mais os detalhes. Potifar, ele cresceu lá, fez o melhor, se tornou assim, tudo que ele punha a mão ia para frente. Que o chefe lá da casa, né, o dono da casa falou, nossa, deixa José fazer tudo. Ele faz muito bem feito, ele é muito bom no que ele faz. E ele cuidou de tudo. Até que a mulher de Potifar botou o olho nele e queria levar ele para a cama. E ele não aceitou, saiu correndo e ela inventou uma mentira e ele foi para a cadeia. Então não é fácil. Quem é que quer passar por esses desafios? Ah, mas ele ia chegar governador, ele nem sabia que ele ia ser governador. Segundo, né? O segundo depois de Faraó. Mas tudo que ele fez foi na fé e ele não desistiu. Por causa das situações de dificuldade, e foram terríveis, ser injustiçado, ir para a cadeia por tanto tempo, e ele nem sabia como ia acabar a história, mas ele confiava em Deus. Você não sabe como vai acabar a história. Às vezes o diabo ele vem e fala assim, você não tem mais jeito não, isso não vai melhorar não, essa porta não se abre não, esse tratamento não vai dar certo não, isso não muda nunca, não muda nunca. Epa, se Deus faz nova todas as coisas, se Deus é tão poderoso que transforma uma pessoa, como é que eu posso falar que não muda nunca? É claro que muda. Basta ter fé. E lá foi, depois ele teve o copeiro e o padeiro teve sonhos, ele revelou, e depois aconteceu exatamente como ele revelou, e aí foi o próprio faraó que teve sonho, e ele foi levado a faraó e revelou o sonho, e se tornou o segundo no Egito, salvando todo o seu povo. Então, pensa assim na caminhada. É como Davi, também vou falar um pouco de Davi. O Davi, ele foi ungido, o rei, ele era pastor das ovelhas, e foram anos até ele chegar ao trono de Israel. E foram tantas dificuldades, tantas lutas, que talvez fosse eu ou você, a gente tinha abandonado tudo no meio do caminho. Porque no fundo a gente quer as coisas fáceis. A gente não quer nada que desgaste a gente. É verdade ou não é? Mas não é assim que pode acontecer. Então, Davi, ele foi ungido lá como pastor 17 anos, foi a promessa. Somente depois de 13 anos é que Davi assumiu e subiu ao trono. Você pode ler lá em 1 Samuel 15, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 31. Você vai ver aí a história do rei Davi, né? Nesse período
da vida dele. E foi perseguição de Saul. Assim, era só perrengue na vida do Davi. Mas ele confiava. Então, em nome de Jesus, a gente precisa confiar, né? Então, novo caminho irá trazer novos aprendizados e novos desafios. Tá lá no versículo que a gente leu. E farei com que estradas passem em terras secas. Estrada numa terra seca, onde não tem nada. Mas vai ter uma estrada para você passar ela. Pensa no seguinte. A terra seca não é o teu lugar. A estrada você vai passar por ela. Você não vai ficar lá. Amém? Você não vai ficar lá. Aleluias. Então, algo inesperado, um lugar que não conhecemos. Deus vai trazer um sobrenatural além das nossas expectativas. Então, além da terra seca que eu estou vendo, talvez seja o desemprego, talvez seja uma enfermidade, talvez um problema familiar, um problema espiritual, emocional, físico. É a terra seca, só que Deus está falando que vai ter uma estrada lá. Saia da terra seca, entre nessa estrada e siga. E siga em nome de Jesus. Às vezes vem um sentimento do nosso coração que a gente é invisível. Invisível para Deus, invisível para algumas pessoas que a gente queria, né? Que nos enxergasse. E às vezes, sabe, eu paro para pensar e eu falo, Senhor, como é bom que certas pessoas não me enxerguem. Como é bom. Porque são pessoas que não vai acrescentar, né? São pessoas que talvez não te valorizem. E na verdade, sinceramente, quem precisa nos valorizar e quem nos valoriza e quem nos ama profundamente é o Senhor. Ser humano é ser humano. A gente não pode ficar esperando muita coisa. A gente tem que ter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Sim, todos nós gostamos de sermos reconhecidos e nos valorizar e etc, etc. Mas a nossa vida não pode estar fundamentada nisso. Porque ser humano muda muito. Uma hora gosta de você, outra hora não gosta. Uma hora te ama, outra hora não quer te ver. Essas coisas acontecem, né? Isso é da natureza humana. Então a gente não pode estar, sabe, esperando. Então assim, Jesus fala assim, é melhor dar do que receber. É como Jesus é maravilhoso, né? Não tem igual. É melhor dar, sabe? É melhor dividir, é melhor abençoar, sem esperar nada. Porque se eu espero o retorno, então eu não estou fazendo de coração, eu estou fazendo uma troca. Não, dê, abençoe, até quem não está nem aí para você. Esquece. Tudo que você fizer, faça de todo o teu coração, como para Deus e não para homens. A Bíblia ensina tudo. Tudo que eu preciso a Bíblia ensina. Amém? Então, sabe, em nome de Jesus, a terra pode estar seca, mas Deus fez um caminho para mim e para você. Vamos ler a palavra, diz assim, olha, é um dos textos que eu mais amo. 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Em nome de Jesus. Mesmo que não faça nenhum sentido, o Senhor dá sentido. Não fazia nenhum sentido José ser vendido como escravo e depois foi para a cadeia e revelou o sonho de copeiro, de padeiro, e depois quando ele estava diante de Faraó e que Faraó contou o sonho e que ele revelou o sonho, ainda deu
a resposta de como deveriam agir. E ele foi colocado como segundo. Abaixo de Faraó, só tinha acima de José, Faraó. Aí, tudo fez sentido. Quando Davi sentou no trono e foi aclamado, e a coroa foi colocada na sua cabeça, tudo fez sentido. Em nome de Jesus, tudo vai fazer sentido. Vamos orar? Coloca a tua vida diante do altar de Deus. Tira essa tristeza, essa angústia, esse sentimento devastador que o diabo lançou. Encha-se de esperança. Nunca perca a esperança. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada. O Senhor é aquele que faz um caminho no deserto. Oh, meu Pai, uma estrada nos lugares secos. Talvez hoje não faça nenhum sentido. Não faz nenhum sentido esse momento que estamos vivendo. Este momento que meu querido aí do outro lado está vivendo. Não faz nenhum sentido. Até parece, Senhor, que o Senhor esqueceu de nós. É como se a gente estivesse acordando todo dia de manhã para nada. Oh, meu Pai, perdoa. Perdoa porque quando nós lembramos de José, lembramos de Abraão, lembramos de Davi, lembramos de Cristo, do apóstolo Paulo e de tantos e tantos e tantos. O Senhor é aquele que dá sentido. Por isso que precisamos ter fé, esperança, não desanimar, não olhar para trás, nos desvencilhar do passado, essas amarras que nos seguram. Ah, porque no passado era como o povo lá no Egito. Quando saiu do Egito e passou pelo deserto, começaram a ficar presos no Egito. Esqueceram tudo que era ruim lá no Egito. Porque tinham medo do deserto, estavam frustrados, preocupados, esqueceram de Deus. Eu não posso esquecer de Deus. Eu não vou esquecer de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, em mim, em você, há de completá-la até a volta de Jesus. Tira seus olhos hoje do passado. Tira teus olhos hoje das pessoas que talvez estão à tua volta. E que não te valorizam, não te reconhecem. Não estão nem aí para você. Esquece, esquece, quebra, corta estes laços hoje. Deus espera que a gente corte laços hoje. E não permita que essas pessoas ou o que elas fazem cheguem até nós e nos tire, e nos roube o equilíbrio. E abale a nossa fé. E abale a nossa esperança no Senhor. Então, em nome de Jesus, renova a tua fé hoje. Renova as tuas forças. Deus vai trazer algo novo para nós. E é algo novo. É tremendo. É algo que você nunca viveu e que eu nunca vivi. Eu creio nisso. E se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer fazer hoje, repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, a minha vida inteira eu vivi no velho. E achei que não existia algo diferente. Mas hoje eu ouvi esta palavra. E eu sei que o Senhor tem algo novo para a minha vida. E eu quero esse novo na minha vida. Por isso eu entrego hoje a minha vida nas tuas mãos. E eu declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, por esta palavra, por este início de semana. E eu profetizo
que será uma semana de portas abertas, que será uma semana de honra vinda do Senhor, que será uma semana de viver o novo nas nossas vidas, que será uma semana de renovo de forças, que a tua graça e o poder do teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu repreendo agora todo o mal, todo levante do diabo, todo espírito de inveja, de perseguição, de embaraço, que caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento contrário à tua palavra, todo desânimo, toda tristeza, todas as lágrimas, choro, toda reclamação e murmuração, sai agora da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos cobre, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, a nós e a nossa casa. Coloca teu anjo na nossa casa e do nosso lado, abençoa a nossa saída, abençoa a nossa entrada, em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Glórias a Deus. Vá para viver esta semana de bênçãos. Se foi bênção para você, compartilha aí o vídeo. Amém? Eu já vou colocar no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva. Tem aí na página principal do Facebook, a minha página, né? Tem o endereço lá do canal no YouTube. Então se inscreva, compartilha, assista de novo, leia os versículos de novo, que eu sei que Deus vai falar com você mais ainda, como tem falado comigo. Em nome de Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Declaro aí uma semana abençoada. Se o Senhor permitir, domingo que vem nós estamos aqui novamente.